Bom dia, pessoal. Estamos aqui dando início a mais um semestre letivo, né? E esse conteúdo em específico agora que a gente vai trabalhar nesse primeiro momento é sobre trabalho e energia. Quando eu começo a pensar nessas duas palavras que aqui estão, trabalho e energia, eu costumo dizer que, por exemplo, se eu estivesse conversando com o seu pai a respeito de trabalho, muito provavelmente a nossa conversa seria qual que seria o salário que ele recebe por determinada atividade laboral que ele faz para com uma empresa, ou de repente se ele é dono de uma empresa, quanto que ele recebe quando ele faz um determinado serviço. Se eu converso com um aluno e a gente fala sobre trabalho, muito provavelmente o aluno acaba interpretando que vai ser alguma atividade, alguma lista de exercício, alguma pesquisa que ele vai ter que entregar para o professor, tendo em vista um retorno de nota associada a essa atividade, tá? Quando a gente vai falar sobre energia, tá? Energia hoje ela já tem diversas conotações, algumas inclusive de maneira errada, né? Algumas dessas interpretações. Mas, por exemplo, quando você vai num show de axé, as pessoas estão lá e dizem, vamos mandar energia positiva pro cara. Então, enfim, são coisas assim que é meio contraditório quando a gente para pensar na física propriamente dita, tá certo? Então, essas são coisas que dentro da física elas têm definições muito bem específicas. Então, por exemplo, quando a gente começa a pensar em energia, a gente usa ela o tempo todo, mas muitas vezes quando a gente pensa em fazer uma definição dela, nem sempre é tão simples, tá? Por exemplo, eu tenho que ter energia se eu quero sair para fazer uma determinada atividade física, tá? Mas de onde vem essa energia? Eu preciso ter alguns parâmetros para poder organizar tudo isso. Quanto de energia eu preciso ter? Quanto de energia eu vou gastar? Então tudo isso são questões que quando a gente começa a pensar em definir não são tão simples. Uma outra observação que é bem clara é o seguinte: a energia não pode ser criada nem destruída. Ela simplesmente vai ser transformada de uma modalidade de energia para outra. Então, por exemplo, quando você se alimenta através de algumas através de alguns processos biológicos, a gente consegue pegar daquele alimento a energia que a gente precisa, e essa energia é transferida aos músculos e através disso ela é transformada em movimento quando, por exemplo, você vai caminhar, tá? Ela é transformada em energia para manter, por exemplo, o batimento do nosso coração em dia, funcionando direitinho, para manter o nosso sistema respiratório com todo aquele movimento de inspira e expira oxigênio, tá? Então, tudo isso está associado à energia. Mas a definição mais comum é a seguinte: energia é a capacidade de realizar trabalho. Bom, mas o que é esse trabalho então? Bom, então o trabalho é a energia envolvida na realização de determinado movimento. Tá certo? Bom, e quando eu penso na realização de determinado movimento, a gente começa analisando o caso mais simples possível. Então, olha só, nós já fizemos análises semelhantes a essa em Física 1. Então, vamos botar aqui. Eu tenho aqui um plano horizontal, tá? Tenho aqui o ponto A, tenho aqui o ponto B, e eu coloquei o meu objeto, para variar uma caixa, né, um bloco, tá? Aqui está o meu objeto. Só que eu quero pegar esse objeto que está aqui no ponto A e levar para o ponto B. Ou seja, eu estou precisando criar um deslocamento naquela direção e sentido, certo? Bom, se eu quero levar essa caixa desse ponto A até o ponto B,
vocês concordam comigo que isso só será possível mediante aplicação de uma determinada força para lá? Tá? Então, quando eu começo a analisar essa situação, o que eu vou ter? Deixa eu só fazer aqui o meu parênteses, né? Então, o que eu estou vendo? O meu deslocamento é para lá, certo? A força que eu estou analisando nesse momento também é para lá. Ok? Mas se eu começo a pensar isso aqui como sendo uma situação real, vocês concordam comigo que, por exemplo, para eu poder empurrar essa caixa daqui para lá, eu vou ter aqui a força de atrito atuando no sistema? Quando eu começo a olhar e fazer essa mesma análise com essa situação, olha só o que eu tenho. Bom, deixei ele em cima no cantinho, ainda é possível visualizar. Eu tenho o deslocamento ainda sendo para lá. Entretanto, a minha força de atrito, ela é para cá. Perceba assim, sem essa força, eu não consigo realizar esse movimento de A até B. Entretanto, essa força aqui que está oposta ao meu movimento, eu percebo que, ao invés de ela estar me ajudando, ela está atrapalhando, certo? Então, por exemplo, quando eu vou calcular esse trabalho aqui, esse trabalho ele vai ser o valor da minha força vezes a minha distância. Nesse caso, a distância de A até B. Tá? Nesse caso aqui, o cálculo vai ser rigorosamente o mesmo. A força de atrito vezes a distância de A até B. Entretanto, nós temos uma diferença gritante aqui que está associada ao sentido do movimento. Então, aqui eu tenho deslocamento e força no mesmo sentido. Aqui eu tenho deslocamento para um sentido e a força de atrito atuando para o outro. Então, sempre que a força e o deslocamento estiverem na mesma direção e sentido, ou seja, se forem paralelas e apontando para o mesmo lado, eu vou ter um trabalho positivo. Sempre que eu tiver, nesse caso aqui, por exemplo, a força e o deslocamento também na mesma direção, os dois são horizontais, porém para sentidos opostos, tá? Esse meu trabalho vai ser negativo. Então, por exemplo, fazendo uma análise dessa forma aqui, para poder chegar no meu raciocínio, tá perfeito, tá certo? Bom, mas agora vamos continuar pensando nesse mesmo caso, tá? E aí eu vou só redesenhar aqui para você conseguir visualizar. Então aqui eu tenho a minha reta horizontal, aqui eu tenho o meu ponto A, tenho o objetivo de chegar ao ponto B, aqui está a minha caixa, certo? Para eu sair do A e chegar no B, nós já vimos que o meu deslocamento é para lá. Só que agora existem forças aqui que a gente já conhece e que estão atuando. Por exemplo, eu tenho aqui a força gravitacional, a força peso. A minha pergunta é simples. Esquece as forças que eu desenhei lá em cima. Nessa situação que aqui está apresentada, essa força peso ou essa caixa vai sair daqui e vai chegar até lá? Eu espero que você concorde comigo que a resposta é negativa, tá? Porque, por exemplo, se isso aqui provocasse o movimento da caixa do ponto A até o ponto B, nesse momento que você está, por exemplo, aí sentado na frente do seu computador, na frente do seu smartphone, muito provavelmente o que vai acontecer? Você estaria andando, se deslocando numa horizontal na frente aí, e não é isso que acontece, tá certo? Então vamos analisar aqui o que eu tenho. Eu tenho um deslocamento para lá, tá?
e eu tenho a força-peso para cá. Certo? Nesse caso aqui, eu tenho um deslocamento horizontal e uma força-peso na vertical, ou seja, elas formam 90 graus. Quando elas formam 90 graus entre si, o que acontece? O trabalho realizado aqui é zero. Ou seja, ela nem ajudou e nem atrapalhou meu movimento. Tá certo? Então, o mesmo vai acontecer quando eu for analisar a força normal, que vai estar atuando aqui. Quem é a minha força normal? A força normal é a força que esse piso, esse solo, esse suporte está fazendo sobre a caixa que está apoiada nela. Então, se eu dou uma olhada aqui, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter o deslocamento para lá, certo? Aqui está o meu deslocamento. Eu vou ter a minha força normal para lá. Novamente, eu vou observar um ângulo de 90 graus, tá? E novamente, eu vou ter um trabalho realizado igual a zero, tá certo? Então, esses detalhes a gente precisa tomar cuidado. Então, olha só, vamos tentar fechar isso. Quando eu tenho a força e o deslocamento acontecendo para o mesmo lado, eu vou ter um trabalho positivo. Ou seja, eu vou ter uma energia sendo injetada no meu sistema. Quando eu tiver o deslocamento para um lado e a força para o outro, significa dizer que essa força ela vai consumir a energia do meu movimento e por isso eu tenho um trabalho negativo. Tá? E quando eu tenho as forças perpendiculares ao movimento, nesse exemplo aqui eu tenho o deslocamento e o peso, o deslocamento e a força normal. Nesses dois casos aqui eu tenho o trabalho igual a zero. Você precisa ficar atento porque é importante analisar o desenho. Então a minha sugestão para você é: vai lá, faz o desenho, tá? Desenha as forças, desenha o deslocamento, tudo aquilo que você tem que analisar para facilitar a sua vida, tá certo?